Bom dia, turma, tudo bem? Hoje, na nossa aula de língua portuguesa, estudaremos transitividade verbal, objeto direto e objeto indireto, páginas 264 a 266 do seu livro de língua portuguesa. Transitividade verbal. Hoje nós vamos entender o que é um verbo transitivo, o que é um verbo intransitivo, mas antes é preciso conhecer o verbo. Aliás, nós já conhecemos. O que é um verbo? Verbo é uma palavra que indica ação, estado ou fenômeno da natureza. Vejam os exemplos. Vou fechar a porta. A ferida fechou. Percebam que na primeira oração, o verbo fechar exige um complemento, né? Se eu falar para vocês, vou fechar, vocês não vão entender. Vocês vão me perguntar, fechar o quê, professora? Fechar a porta. Então, aqui o verbo fechar exigia um complemento. Qual foi o complemento? A porta, certo? E já no segundo exemplo, a ferida fechou, vocês conseguem entender o verbo aqui, o mesmo verbo, ele não pediu aqui um complemento. Vocês conseguem entender que a ferida fechou. O verbo pode ser intransitivo, transitivo direto, transitivo indireto, transitivo direto e indireto. Estudaremos cada um deles. Verbo intransitivo é aquele que não exige um complemento. Veja os exemplos. O pássaro cantou, vocês conseguem entender que o pássaro cantou, né? Cantou o quê? Não precisa aqui de complemento, vocês entendem que o pássaro cantou. O menino acordou, aqui o verbo, ele não precisou de complemento. Acordou o quê? Não precisa, né? Então aqui vocês conseguem entender que o menino acordou. O mesmo acontece, o bebê nasceu, o velho morreu. Os verbos aqui, eles não precisam de complemento, certo? Então, o verbo intransitivo é aquele que não necessita de complemento. Já o verbo transitivo direto é aquele que necessita de complemento, mas sem a ajuda de preposição. Veja os exemplos. Eles cortaram as árvores. Se eu falar para vocês, eles cortaram, vocês não vão entender, né? Cortar o quê? As árvores. Então, as árvores aqui é o complemento, certo? Então, o verbo aqui, ele precisou de complemento. Então, aqui, cortaram é um verbo transitivo direto, porque ele exigia um complemento, mas sem a ajuda de preposição. O complemento aqui, as árvores, ele não precisou aqui de preposição. Então, nós classificamos o objeto aqui, o complemento, como objeto direto, porque ele não precisou de preposição, certo? Os alunos fizeram a lição. Se eu falar para vocês, os alunos fizeram, vocês vão me perguntar, fizeram o quê? Os alunos fizeram a lição. Então, aqui o verbo, ele precisou de um complemento. Qual foi o complemento? A lição. Então, o que fizeram é um verbo transitivo direto, porque ele precisou aqui de um complemento, mas sem a ajuda de preposição. Não temos preposição aqui. Então, o complemento aqui, ele é classificado como objeto direto. Agora, nós estudaremos o verbo transitivo indireto. O verbo transitivo indireto é aquele que precisa de complemento, mas com a ajuda de preposição. O transitivo direto precisa de complemento sem ajuda de preposição. Já o verbo transitivo indireto, ele precisa de complemento, mas com a ajuda de preposição, tá certo? Veja o exemplo. Eu gosto de café. Se eu falar para vocês, eu gosto, né? Vocês vão me perguntar, gosta de quê, professora? De café. Então, aqui, quem gosta de algo, de alguém, né? Então, eu gosto de café. Então, de café aqui é o complemento, né? O verbo que ele precisou de complemento e com a ajuda de preposição. Olha só a preposição de. Então, o verbo aqui gosto é um verbo transitivo indireto. Por que indireto? Porque ele exigia um complemento e com a ajuda de preposição, né? Nós temos aqui a preposição de. Tá certo? Então, nós classificamos aqui o complemento aqui de café como objeto indireto, tá certo? Porque nós temos aqui uma preposição, a preposição de. Então, o verbo transitivo indireto é aquele que exige complemento, mas com a ajuda de preposição. E agora, nós estudaremos o verbo transitivo direto e indireto. É quando tem um objeto direto e um objeto indireto. Vejam. Comemorei meu aniversário com os meus amigos. Quem comemora algo com alguém, tá certo? Então, que comemorei, né, é um verbo transitivo direto e indireto, porque aí nós temos um objeto direto e um objeto indireto. Comemorei o quê? Meu aniversário. Então, meu aniversário aqui
é um objeto direto, porque o complemento aqui não teve preposição. Comemorei o quê? O verbo aqui precisou de um complemento, mas sem ajuda de preposição. Então, aqui, meu aniversário é um objeto direto. Comemorei meu aniversário. Com quem? Com os meus amigos. Então, aqui, esse complemento aqui, com os meus amigos, já é um objeto indireto, porque aqui o verbo ele já exigiu, já pediu uma preposição. Nós temos aqui a preposição com, certo? Então, aí, com os meus amigos é um objeto indireto, certo? Então, aqui o verbo ele é transitivo direto e indireto quando ele exige um objeto direto e um objeto indireto, né? Como aqui no exemplo que eu dei para vocês. Quem comemora, comemora algo com alguém, tá certo? Verbo de ligação. Expressam estados, sentimentos e ligam o sujeito a uma característica. Nós temos aí os principais verbos de ligação: ser, estar, ficar, permanecer, tornar-se, andar, parecer, virar, continuar. Veja o exemplo. Pedro é bonito. Eu disse para vocês que os verbos de ligação expressam estados, sentimentos e ligam o sujeito a uma característica. Temos aí, Pedro é bonito. Primeiro, nós devemos identificar o verbo de ligação, né? O verbo ser é. Quem é bonito? Pedro. Então, Pedro é o sujeito aí da oração. E bonito é uma característica aí do sujeito. Então, o que está acontecendo aí? O verbo de ligação, o verbo aí de ligação, o verbo ser, né, que aqui no caso é, está ligando bonito, que é a característica do sujeito, ao próprio sujeito, que é Pedro. Tá certo? Então, o verbo de ligação expressam estados, sentimentos e ligam o sujeito a uma característica. Foi o que aconteceu aqui. Pedro é bonito. Então, aqui o verbo está ligando, né, a característica do sujeito, que é bonito, ao próprio sujeito aí, que é Pedro. Tá certo? Espero que vocês tenham entendido o conteúdo. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Forte abraço e até breve.